História. O povo da Mesopotâmia inicialmente consistia em dois grupos, os acadianos leste-semitas, que mais tarde seria conhecido como os assírios e babilônios, e os sumérios que falavam uma língua isolada. Essas pessoas não eram originalmente uma nação unida, mas membros de várias cidades-estados e pequenos reinos. No quarto milênio AC, quando a primeira evidência para o que a religião reconhecidamente mesopotâmica pode ser visto com a invenção na Mesopotâmia da escrita por volta de 3500 a.T., os sumérios apareceram, embora não se sabe se eles migraram para a área em tempos pré-históricos ou se eram alguns dos habitantes originais. Eles se estabeleceram no sul da Mesopotâmia, que ficou conhecida como Suméria, e tinha considerável influência sobre os povos semitas acadiano e sua cultura. Os sumérios foram avançados, assim como inventar a escrita, que também inventou formas precoces de matemática, os primeiros veículos de rodas, astronomia, astrologia, lei escrita, medicina organizada, agricultura avançada e arquitetura, e do calendário. Eles criaram as primeiras cidades-estados, nações como Uruk, Ur, Lagash, Izim, Kish, Uma, Erido, Adab, Akshak, Sipar, Nippur e Larsa, cada um deles governado por um governante chamado de Ensi. Acadiano nomes aparecem pela primeira vez em listas rei desses estados por volta de 2800 a.T. Os sumérios permaneceu em grande parte dominante nesta cultura sumero-acadiano sintetizado no entanto, até a ascensão do Império Acadiano sob Sargon de Akkad por volta de 2335 a.T. que uniu todos Mesopotâmia sob uma régua. Aos poucos, houve aumento sincreticizam entre o sumério e culturas acadiano e divindades, com o acadians tipicamente preferindo a adorar divindades menos mas elevando-os a maiores posições de poder. Cerca de 2335 a.T. Sargon de Akkad conquistou toda a Mesopotâmia, unindo os sumérios acadiano e no primeiro império do mundo, e espalhando sua dominação na antiga Irã, o Levante, na Ásia Menor, Canaã e da Península Arábica. O Império Acadiano suportou por 2 séculos antes de cair devido ao declínio econômico, a luta interna e ataques do norte a leste pelos Gutians. Na sequência de um breve renascimento sumério com o Império Neo-Sumeriana, Mesopotâmia dividiu-se em um número de estados acadiano, a Síria reafirmou-se no norte do país cerca de 2100 a.T., e sul da Mesopotâmia fragmentado em vários reinos, sendo a maior Izim, Larsa e a Shinuna. Em 1894 a.T., o inicialmente menor cidade-estado da Babilônia foi fundada no sul. Babilônia foi fundada por invadir oeste-semitas amorreus, e raramente era governado por dinastias nativas ao longo de sua história. Algum tempo depois os sumérios desapareceram, tornando-se totalmente absorvido pela população assírio-babilônica. Reis assírios são atestadas a partir do final do século 25 a.T., e dominou o norte da Mesopotâmia e em partes da Ásia Menor e do leste-norte da Síria. Cerca de 1750 a.T., o governante amorreus de Babilônia, o rei Hammurabi, conquistou grande parte da Mesopotâmia, mas este império babilônico entrou em colapso depois de sua morte devido a ataques de pessoas que vivem na montanha conhecida como Cassites da Ásia Menor, que passou a governar Babylon por mais de 500 anos. A Síria, tendo sido a potência dominante na região, com o Império Assírio Old entre os dias 20 e 18 séculos AC, antes da ascensão de Hammurabi, mais uma vez tornou-se uma grande potência com o Império Assírio Médio, 1391 a 1050 AC. A Síria derrotou o Império Hitita e Mitanni, e seu poder crescente obrigou o Império Egípcio de se retirar do Oriente Próximo. O Império Assírio Médio no auge se estendia do Cáucaso para o Bahrein moderno, e do Chipre a oeste do Irã. O Império Neo-Assírio, 911 a 605 a.T., era o poder dominante sobre a terra e o maior império que o mundo já vira entre o século X a.T. e finais do 7º século AEC, com um império que se estende a partir de Chipre, a oeste do centro de Irã, no leste, e entre as montanhas do Cáucaso do norte de Núbia, Egito e Arábia no sul, facilitando a disseminação da cultura e religião mesopotâmica muito grande sob imperadores como Assurbanipal, Tukulti-Ninurta II, Tiglath-Pileser II, Salmanasar IV, Sargão II, Senaqueribe e Esarhaddon.
Durante o Império Neo-Assírio Mesopotâmica aramaico se tornou a língua franca do Império, e também Mesopotâmia adequada. Os últimos registros escritos em acádio foram textos astrológicos que datam descoberto na Assíria 78 c. O império caiu em 605 a.Toculombes com a morte de Ashurbanipal e após um período de conflito interno seguido de ataques por parte de uma coalizão de babilônios, caldeus, medos, citas, persas e cimerians. Os ataques, que começaram em 625 a.Toculombes, eram liderados por Nabopolassar, o governante de Babilônia dos caldeus, que foi acompanhado por Seachares de Mídia em 616 a.Toculombes após os medos aliados com os babilônios. Babilônia teve um breve florescimento tardio de poder e influência sob a dinastia caldeia migrante que assumiu grande parte do império anteriormente ocupado por seus irmãos do norte. No entanto, o último rei da Babilônia, Nabonidos, prestou pouca atenção à política, preferindo a adorar o deus da lua Sin, deixando dia para dia governar a seu filho Belsazar. Isso é o fato de que os persas e medos para o leste foram crescendo em poder, agora que o poder da Assíria que lhes tinha realizado em vassalagem ao longo dos séculos se foi, soletrou a sentença de morte para poder mesopotâmica nativa. O Império Aquemenida conquistou o Império Neobabilônica em 539 AEC.